finalmente, para a gente finalizar, eu quero que vocês saibam o que é a decomposição vetorial. Eu falei para vocês que muitos vetores, né, podem estar na horizontal ou na vertical, e quando o vetor está na diagonal, o que é que a gente faz com ele? Tu concorda que um vetor que está na diagonal, desse jeito aqui, é como se ele tivesse uma parte na horizontal e uma parte na vertical? É tipo isso. Decompor ele, o que é decompor? É a gente abrir esse vetor. É a gente ver esse vetor na diagonal em uma parte horizontal e uma parte vertical. Uma decomposição não é eu abrir alguma coisa, digamos assim. Claro que tem vários sentidos, mas aqui uma decomposição vetorial é exatamente isso. Eu vou transformar esse vetor na diagonal em dois vetores. Transforma esse vetor na diagonal em um na horizontal e em outro na vertical. Porque nesse sentido que ele está indo, você concorda que ao mesmo tempo que ele está indo para a direita, ele também está indo para cima? Usando outras palavras, é como se ao mesmo tempo ele estivesse indo para leste e ao mesmo tempo para norte. E não sei se você lembra da aula de geografia, mas se tu juntar leste com norte, fica nordeste. E é exatamente isso. Ele tem uma parte na horizontal e uma parte na vertical. Essas duas partes a gente chama aqui na física de componentes, certo? Então, a partir desse vetor na diagonal, eu consigo encontrar um vetor na horizontal e um vetor na vertical. Eu consigo encontrar uma componente dele na horizontal e uma componente dele na vertical. Essa componente na horizontal eu chamo de Vx. Se aqui esse vetor é V, eu chamo ele de vetor x. Se fosse vetor A, seria AX. Se fosse vetor K, ia ser KX. E a componente na vertical eu chamo de componente y, certo? Aqui a horizontal é a componente x, aqui na vertical é a componente y. É exatamente igual ao plano cartesiano lá da matemática, daqueles gráficos. Tá ligado? Tá ligada? Pois é. E aqui essa componente vertical eu vou chamar de Vy. Como é que eu posso conseguir abrir esse vetor, decompor ele? Se liga na técnica. Vou trazer esse vetor V para cá. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Vou fazer aqui um eixo X, um eixo na horizontal, e também vou fazer um eixo Y, um eixo na vertical, certo? A origem do vetor vai estar exatamente na origem desses dois eixos, igualzinho lá na matemática, aqueles eixos de função que tu já até viu, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma projeção desse vetor V na horizontal, aqui no eixo horizontal, que vai me dar isso aqui, vai me dar a componente horizontal Vx, e eu vou fazer uma projeção dele aqui na horizontal, como se fosse na vertical, desculpa, como se fosse uma sombra dele na vertical, que eu vou chamar aqui de vetor Vy, é a minha componente Vy. É assim que eu faço uma decomposição vetorial. Percebeu que é o contrário daquilo que a gente acabou de ver, da soma vetorial de dois vetores perpendiculares, dois vetores que o ângulo entre eles é 90 graus. O ângulo entre Vx e Vy é exatamente 90 graus. Só que enquanto lá eu fiz uma soma vetorial para encontrar um resultante, aqui é o contrário. Eu tenho esse aqui e eu vou abrir ele, eu vou decompor ele em uma componente horizontal e uma componente vertical. Tudo bem? O que é que vai rolar? O que é que vai acontecer aqui? Outro detalhe muito importante é que eu tenho um ângulo entre o vetor que eu estou utilizando, né, o meu vetor V, e a componente horizontal dele, que é Vx. O ângulo é sempre dado entre quem? Entre V e Vx. Tá certo? Quero que você guarde esse ângulo aqui, que ele vai ser super importante para a gente. Tá bom? Beleza, o que é que eu posso fazer a partir disso aqui? Trago esse vetor V para cá, beleza? Vou trazer o vetor Vx para cá. E o vetor Vy, eu posso transportar ele para esse lado de cá. Percebeu como ficou aqui um triângulo retângulo? E mais uma vez esse ângulo tem que ser respeitado? Eu posso fazer muita coisa com isso aqui. Eu posso jogar um teorema de Pitágoras aqui? Posso, com toda certeza. Mas eu posso ir um pouquinho mais além também. E o que é que eu vou fazer? Eu posso pegar o cosseno e o seno desse ângulo aqui.
Começando pelo cosseno dele. Cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Pois é. Cateto oposto é esse aqui, né? O cateto adjacente é esse aqui. Cateto adjacente é Vx e hipotenusa é V. Então, posso dizer o quê? Que o vetor Vx, a componente horizontal do vetor V, é a mesma coisa que o quê? Qual é o módulo disso? É o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Então, se eu tiver o valor de V e o cosseno desse ângulo, ou simplesmente o ângulo, sabendo o cosseno, eu consigo encontrar a componente horizontal. É muito fácil. E a mesma coisa posso fazer aqui usando o seno. Qual é o seno? Como é o seno de um ângulo? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto desse ângulo é VY, hipotenusa é V. Né? Que é como é que eu também posso representar? Como eu posso escrever isso aqui? Vetor VY é igual a vetor V vezes o seno desse ângulo. Se ligou? Como é muito importante que esse ângulo esteja aqui, entre V e Vx. Sempre. Cuidado para não botar entre V e Vy. Não, é o ângulo que fica entre V e Vx. Tá bom? O cosseno do ângulo, usando o cosseno, a gente encontra x, e usando o seno, a gente encontra a componente y. Tá certo? Isso aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz meio pelos extremos. Aqui, no caso, Vx vezes 1 e V vezes cosseno. E aqui, V vezes seno. Beleza? Qual é a outra maneira que eu tenho de representar isso aqui? V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Óbvio que eu também posso colocar aqui um teorema de Pitágoras sem nenhuma bronca, sem nenhum problema, tá certo, pessoal? Quero que vocês guardem isso aqui da composição vetorial. É uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Eu acho que, claro que tudo é importante, mas se eu dissesse que 50% do que eu quero que vocês saibam é somente de decomposição vetorial. Eu quero que vocês pratiquem muito isso aqui, eu quero que vocês fiquem craques, quero que vocês fiquem muito fera em decomposição vetorial, que nem é tão difícil assim, vai. E é a parte mais importante, ou uma das mais importantes da aula de hoje, tá certo?